Bom, pessoal, a primeira coisa é fazer login no sistema, né? Vocês têm acesso, tanto como empresa como certificadora, a esse login da plataforma via site do Pacto. Então, é só clicar lá no canto direito da nossa homepage que vocês vão ter acesso a esse login. Eu vou fazer um login primeiro como empresa, né? A gente criou uma empresa fictícia, empresa de testes. Então, aqui, preenchendo os dados de senha e usuário, a empresa entra no ambiente dela. A página que vocês veem é o que a empresa visualiza. A gente tem aqui nesse canto esquerdo os menus, né, as ferramentas que já estão disponíveis, mas nesse ambiente principal, o que aparece para a empresa e que chama a primeira atenção da gente é a divisão do IR nas suas 3 classificações. E o IR no número 1, aqui abaixo, você tem as posições de diretoria, gerência e não liderança. Além disso, vocês têm aqui embaixo uma espécie de rede social, né? As empresas têm acesso a publicar dentro dessa rede todas as ações e atividades e campanhas que elas estão desenvolvendo internamente que sejam pautadas à equidade racial. A gente criou essa ferramenta muito para ver a troca de experiências. Então, tem empresas que já estão mais ativas em relação às práticas de diversidade e tem outras que estão começando agora. Então, é uma espécie de network. Ainda aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui o total, tipo um menu que tem quantitativos. Então, vai desde total de negros e pardos e brancos, de outras etnias, né? Porque a RAIS ela também faz essa classificação, considerando os indígenas e os amarelos, colaboradores impactados, negros em posição de liderança, de gerência em posições iniciais, o número total de empresas participantes, campanhas incentivadas e ações afirmativas. Esse menu aqui, ele não é da empresa que está logada, é do pacto como um todo. É como se você tivesse acesso a um balanço geral do projeto. Todas as empresas que estão participando, elas conseguem visualizar de forma anonimizada, né? Não tem o nome de nenhuma das empresas participantes, mas você sabe o que é que está rolando no geral. Bom, vindo aqui para o menu principal, né, essa é a tela inicial, mas aí a gente tem o segundo menu, que é o menu de cadastros. Eu vou fazer de baixo para cima, a primeira informação seria usuários. As empresas têm acesso, à medida que elas se adicionam no protocolo, a um responsável técnico. Esse profissional é responsável por subir as informações na plataforma, fazer o upload do arquivo da RAIS ou dos dados demográficos oriundos de um censo ou de outro controle que a empresa tenha. Mas, muitas vezes, algumas empresas têm uma equipe um pouco maior e a demanda de volume também é grande. Então, elas têm a possibilidade de cadastrar novos usuários. Não precisa ser um único funcionário a acessar a ferramenta. Nesse mesmo menu de cadastro, elas também podem cadastrar CNPJs diferentes. Vou usar um exemplo aqui de uma empresa de grande porte, a Vale do Rio Doce. É uma empresa que tem, vamos dizer, plantas em vários estados. Cada unidade provavelmente tem um CNPJ diferente. Então, por esse sentido, a empresa precisa cadastrar todos os CNPJs que estão ligados à sua matriz. E aí a calculadora, depois que for feito o upload, vai dar os resultados. Aqui, já nessa simulação, eu já posso até mostrar para vocês como que aparece na tela. Se a empresa tem mais de um CNPJ, elas, né, no caso, vão ter acesso a esse resultado por planta, por unidade, inclusive podendo filtrar aqui, ó, por estado, se for necessário. Quando aparece esse ND, significa que nas informações que foram feitas no upload, não tem colaboradores nessas posições. Então, o índice não é possível ser calculado nessas situações, né? Então, aqui aconteceu alguns exemplos disso. E o ponderado é o balanço dessas 3 variáveis. Certificadoras. Vocês já sabem que as empresas é quem vão contratar as certificadoras. Para elas, vai aparecer o nome de todas que estão disponíveis, né, no mercado, que já estão credenciadas ao pacto. Elas vão poder visualizar toda a lista das organizações, e aí elas vão indicar a que elas querem contratar, ou que elas já contrataram. Elas vão marcar aqui, vai dar o OK, e quando o índice no nível 2 e 3 precisar ser validado, essa certificadora é quem vai ter acesso aos dados desta empresa. Nenhuma das outras vai visualizar absolutamente
nada sobre o cadastro dessa organização. O segundo menu é a plataforma de vagas, né? A gente disponibilizou dentro da plataforma do Pacto um banco de vagas afirmativas. Então, as empresas, elas podem chegar aqui e cadastrar vagas afirmativas, só apertar no botão de nova vaga, fazer a descrição dessa vaga, e essa vaga vai ficar visualizando, sendo disponível, né, para visualização, tanto pelas empresas participantes do protocolo, quanto ela sabe também via site. Então, no site do Pacto, lá no menu Vagas Afirmativas, é aberta ao público e a todos os parceiros do Pacto a divulgação dessas vagas afirmativas. Além disso, o terceiro menu é o cálculo de ER, talvez seja a parte que mais vocês estejam curiosos, né? Aqui a gente tem nessa primeira aba atualização de dados, ou seja, aqui é que a mágica funciona, né? Vocês têm a possibilidade de subir o arquivo da RAIS, é só fazer o upload, no caso a empresa. Caso ela não queira, ou ela trabalhe com recenseamento, ou ela queira utilizar a função manual, ela vai baixar aqui, ó, um modelo que é uma planilha em Excel. Essa planilha tem essas colunas obrigatórias, então é necessário informar o CNPJ, o CBO, o nome da empresa, o estado, cidade, a cor. Aqui a gente tem a questão de raça, na verdade, né? Segundo o IBGE, tem que ser obrigatoriamente com essa linguagem, senão a calculadora não valida. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá preta, se eu botar preto, ele não vai ler. Tem que usar especificamente, como está aqui, o salário e o sexo. Isso vai preencher, a empresa precisa preencher para todos os colaboradores, né? Esses dados estão anonimizados, você não consegue identificar quem é o colaborador, mas caso ela não queira usar o arquivo da RAIS, essa é a única forma de fazer o cálculo do IR. Preenchendo essa planilha, faz o upload aqui, e aí a própria calculadora vai jogar o resultado aqui embaixo. Então, vai sair o resultado de não liderança, vai sair o resultado de gerência, de diretoria, o consolidado do IR no nível 1, como eu mostrei para vocês lá naquela outra tabela. É muito simples, dependendo do número de colaboradores, esse processamento leva alguns minutos. Eu estou falando isso porque a gente fez um teste, por exemplo, com um banco que tem mais de 100 mil funcionários. E aí, como o cálculo é feito em tempo real, levou cerca de 3, 4, 5 minutos para calcular esse volume de funcionários. Empresas que têm volumes menores é praticamente instantâneo, é praticamente em tempo real, leva segundos para calcular. Mas é importante vocês saberem que isso acontece. Nessa outra aba, vocês vão conseguir entender, quando sair o resultado lá, onde que essa empresa se encontra dentro da tabela de rate. O mundo ideal da gente é esse aqui, né? É o 0. Essa, em teoria, é o objetivo, é o foco de todas as empresas que estão no protocolo. Mas aí você, com o resultado que apareceu lá, você consegue entender onde que essa empresa se encontra e, a partir daí, definir o tamanho do desafio que tem pela frente. Temos o menu Iniciativas, que é onde as empresas vão trabalhar o nível 2 e o nível 3 do índice, né? O primeiro, que são o nível 2, ações afirmativas. Nós temos aqui a lista das 5 premissas de ações afirmativas estabelecidas pelo protocolo de ações afirmativas, pelo protocolo SG racial do Pacto. A empresa, quando for adicionar uma campanha, uma ação afirmativa que ela está fazendo, ela vai precisar vir aqui, né, indicar qual é a campanha que ela está fazendo. Eu estou marcando aqui a opção 1, mas enfim, pode ser qualquer uma, e ela vai descrever. Esse espaço é um espaço descritivo para ela colocar o que é que ela está fazendo, qual é a justificativa dessa ação afirmativa, o público beneficiado, se for para mais de um estado, nesses casos das empresas que têm plantas em mais de uma localidade, a descrição da campanha, enfim, é uma descrição, né, para que as certificadoras consigam receber esse relatório mais objetivo possível. E a mesma coisa vocês vão ter na aba de investimento social privado. Nós temos aqui também as 5 premissas de investimento social privado, e vamos dizer que essa empresa fictícia queira trabalhar na linha de ensino infantil. É só clicar em cima da premissa de ensino infantil e vocês vão ter
a opção de indicar qual é a organização social, porque a gente já sabe que os investimentos sociais privados precisam estar atrelados a uma organização social que vai ser parceira dessa empresa. Caso essa organização social ainda não esteja cadastrada no pacto, ela pode fazer isso pelo site, facilmente. Ou caso a própria empresa queira cadastrar essa organização, ela vem aqui nesse menu entidades sociais e ela cadastra essa organização. Fazendo essa escolha, o próximo passo é um descritivo, igual vocês viram, de ações afirmativas. Né? Vai ter os campos lá para descrever qual é o projeto de investimento social privado que está sendo beneficiado, qual é o público, a duração, a abrangência, território, enfim. É um relatório descritivo para que vocês recebam essas informações. No menu Fórum de Interação, é o espaço onde a empresa alimenta aquela rede social que está lá na tela inicial. Então, é aqui que a empresa coloca a foto ou card da campanha, faz a descrição do que se trata, coloca o título. Salvando aqui, vai aparecer lá no menu inicial como uma dessas publicações que estão aqui. E a gente tem, por último, as entidades sociais, que é o que eu falei para vocês agora há pouco, que é onde as ONGs, organizações sociais e projetos que estariam habilitados a receber recursos de investimento social privado podem ser cadastrados por essa empresa. Então, é só apertar aqui, ó, nova entidade, e elas vão poder cadastrar essa organização. Ó. Perguntas se tem liderança negra no quadro, quais as premissas, né? Então, a gente já tem as 5 premissas definidas pelo protocolo. Essa organização precisa se enquadrar em uma delas, caso não se enquadre, o cadastro não vai ser feito. Então, no ambiente empresa, hoje essas são as funcionalidades. A gente já está começando a trabalhar, em paralelo, a criação de relatórios. Então, as empresas vão poder ter acesso aos dados estatísticos do nível 1, nível 2 e nível 3, cruzando por UF, por sexo, por faixa etária, enfim, uma série de relatórios que começarão a ser habilitados entre o mês de novembro e o mês de dezembro. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Retornando. Bom, fazendo o login lá no mesmo espaço do site, né, na área de login, mas com o login de certificadora, vocês têm acesso a essa tela. Aqui embaixo, vocês têm um painel muito parecido com o das empresas, mas que já vão mostrar empresas disponíveis, colaboradores dessas empresas e materiais. Os materiais, em teoria, são os conteúdos que as empresas submetem lá na plataforma, quando elas fazem os anexos do N2 e do N3. Ações afirmativas e as postagens que elas colocam na nossa rede social interna. Bom, aqui vocês vão ver que tem uma lista, né, uma faixa com o nome da empresa, e-mail, cidade, estado, responsável, inclusão, enfim, um resumo do que a empresa A, que em teoria estaria aqui, está em branco porque a gente não tem nenhuma empresa ainda certificada, tem de atribuição. Clicando em cima dessa empresa, vai abrir para vocês o relatório descritivo do que... Lembra que eu mostrei para vocês lá que a empresa vai preencher os campos. Clicando em cima dessa empresa que, em teoria, está aqui, vocês vão ter acesso ao relatório descritivo do que a empresa fez. Vamos supor que a empresa fez 2 ações afirmativas, então esse relatório vai abrir a tela como um PDF, mostrando todo o descritivo daquelas 2 ações afirmativas que a empresa preencheu lá. E a mesma coisa, investimento social privado. Então, é um relatório descritivo, é um relatório de informações textuais, que a empresa vai preencher dentro daqueles campos protocolares que eu mostrei para vocês lá. Qual é a nossa percepção de vocês nesse processo? Pegar esse relatório e entrar em contato com a empresa para fazer a verificação das informações. Qual a metodologia cada uma das certificadoras vai seguir a sua linha de atuação? Eu já sei que tem algumas que vão fazer presencialmente, já sei que tem algumas que vão fazer virtualmente, eu já sei que tem algumas que vão solicitar via e-mails, comprovantes, enfim. Aí é o papel de vocês. Nessa mesma tela vai ter a possibilidade de vocês validarem essa informação. Então, ao lado de cada ação afirmativa e de cada investimento social privado, a própria empresa vai preencher o quanto dessa ação afirmativa. Eu vou usar o exemplo da ação afirmativa, que eu acho que é mais fácil.
o quanto dessa ação afirmativa programada ela realizou. Porque vocês lembram que lá no nosso documento pode ir até 0,04 a pontuação para cada uma das ações afirmativas, desde que não passe de 0,20 o conjunto, correto? Então, a empresa vai marcar lá o quanto que ela realizou, 0, 25, 75, 100%. A cada 25 desses décimos, você tem um ponto desse 0,4. Então, vocês verificam se essa informação procede, vocês dão um ok, vocês validam a informação. Caso contrário, vocês não validam, mas tem um campo ao lado para vocês justificarem do porquê vocês não validaram. Porque esse campo que vocês preenchem retorna para a empresa como recomendação de ajuste. Então, ela vai ter a possibilidade de corrigir a falha dela. Caso ela corrija ou não corrija, dentro do prazo X que vocês estabelecem com a empresa que vai durar o processo de certificação, vocês vão validar o indicador. Se ela não corrigir, quando vocês fecharem a validação, que é um outro botão, né, tipo confirmar a validação, a certificação, a nota dela vai ser com base naquela pontuação do que ela fez. Vamos supor aqui que foi 0,1, porque ela só fez 25% do que estava programado. É um ambiente super intuitivo, super simples. Pena que eu não tenho nenhuma empresa nem de teste para mostrar a vocês agora. Mas, enfim, a gente fez as simulações. Eu vou tentar conseguir um arquivo fictício de uma empresa que a gente já usou e chamo vocês depois. Pode ser até individualmente para mostrar, ou então eu mando o arquivo para vocês. E aí vocês veem como é que aparece, mas é super simples, são botões mesmo, ele apertou o botão para você confirmar a ação, ou então sugerir ajuste. Quando você aperta sugerir ajuste, tem um campo para preencher qual é a recomendação da certificadora, e por último tem lá validar a certificação, que é quando vocês, de fato, finalizam o processo, e são as mesmas funções para investimento social privado. Aqui, como tinham me perguntado, ó, vocês podem cadastrar novos coleguinhas da equipe, certo? Tá o nome responsável técnico que eu pedi só para mudar aqui, cadastrar colaborador. Então, cada certificadora vai poder adicionar aí quantos funcionários, colaboradores, consultores vocês quiserem, né? Então, aqui, hoje, a gente está com essa atribuição para as certificadoras. O que eu vou pedir também para vocês, para ele colocar no menu para vocês, é a possibilidade de vocês acessarem o banco de vagas e vocês também acessarem o banco de cadastro de organizações sociais, porque aí vocês vão poder também adicionar essas duas funções. E a partir disso, vocês podem me dar recomendações e sugestões de como a gente facilita a vida de vocês. Deixa eu voltar aqui, senão eu não vejo vocês.